Olá, boa noite, boa noite. Abraço e luz, quem foi entrando por aí. Vamos agora para a fase 3. Quem tá pronta para ir comigo? Vamos lá, aguardando vocês entrarem. Dani já chegou. Pô, óculos, né, gente? Que a pessoa não enxerga mesmo. Suzana, que legal. Pietra, Estúdio Keila Paula, bem-vindo, bem-vindas, meninas. Adele chegou também, Silvia, Janice. Boa noite, gente. Bem-vindas, Verônica. Vivi linda? Nós somos. Vocês viram? Tô com a minha camiseta do Sol Amor Existe para transmitir muito amor, muito amor, muito amor e muita luz. Rejane, minha companheira de jornada tá aí. Silvia, linda. Silvanei, bem-vinda. Ah, Pietra! Oi, Pietra, prazer! É a filhota da Rosana, linda, gente, nossa convidada hoje. Vocês não estão entendendo, o babado vai ser forte. Ana Maria já chegou aí. Muita luz, meninas. Abraço e luz, sejam bem-vindas todas vocês. Lorena, Vânia, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Então, gente, hoje vou começando aqui pra gente já começar, que eu tô louca por esse bate-papo, né? Tô doida pra gente começar nosso bate-papo. Boa noite, Vânia, bem-vinda. Lorena é o bebê do meio. Tô sabendo que são 3 mulheres maravilhosas, né? Mas também só podia. Com essa mãe maravilhosa, né, meninas? Então, olha só, a gente vai hoje, olha que lindo, nós vamos iniciar a fase 3 da maratona do relacionamento feliz. Lembra de eu falar no começo que tinham 3 fases? Primeira fase foram as chaves de luz, lembram? O Almoçando com a Vivi, a gente teve 10 encontros no almoço, que foram as 10 chaves de luz. Segunda fase foi a corrida principal. O mais importante, o mais profundo, que foram as aulas, né? Então a gente teve 4 aulas incríveis, poderosas, valiosas. E aí aproveito para te dizer agora. As primeiras 3 aulas já saíram do ar. Então a gente já tirou do ar, porque eu avisei que ia ser assim, né? É um treinamento com 4 aulas, mas é aquele tempo ali, quem perdeu, perdeu. Então o que acontece? As 3 já saíram do ar. A 4ª aula, que a gente fez um exercício de reprogramação mental poderoso. Quem fez o exercício que assistiu a 4ª aula, escreve aí pra mim. Coloca aí, escreve aí nos comentários que fez o exercício de reprogramação e assistiu a aula 4. Conta aí o que achou. Se o exercício não ficou muito legal. E aí, o que acontece? A gente fez na aula 4, então, o exercício no final da aula, e muitas mulheres, porque a gente fez essa aula no domingo, muitas me pediram, falaram, Viviane, eu vou estar na fazenda, eu não cheguei ainda, eu queria tanto assistir, eu acompanhei todas as outras 3 aulas. Então, aí, o que a gente decidiu? A aula 4, só a 4, as outras 3, quem não viu, dançou, perdeu, porque, fala a verdade se as aulas não foram lindas. Né? Foram as aulas, assim, foi tudo construído com muito amor e com muita profundidade para esse processo de transformação de vocês. Aí, ó, foi excelente, foi maravilhoso, eu fiz. Entenderam? Então, aí o que acontece? Coraçõezinhos, amo coraçãozinho. Vai, gente, manda coração que eu pro Instagram falar, nossa, essa live é boa, essa live é boa. E aí manda aviãozinho também, convida mais mulheres. Gente, mulheres transformando mulheres. Hoje vocês vão ver, agora a Rosana vai entrar, vocês vão ver tanto que vai ser maravilhoso. Tudo que a gente vai compartilhar de crescimento. Então convida aí mais mulheres. Aí o que acontece? A aula 4, muita gente pediu. Aí ó, a Verônica tá falando que perdeu. Aula 4 está liberada até hoje, 23h59. Então, a gente decidiu, como a aula foi no domingo, a gente decidiu liberar na segunda. Então, ainda dá tempo. Dá tempo de assistir a aula e fazer o exercício. Gente, o exercício no final foi legal, não foi? A Silvia tá falando, eu fiz tudo, foi top. Gente, o exercício no final foi lindo. Depois teve um encerramento muito legal. Assistam e façam o exercício, né? Vão concluir essa segunda fase, que é a fase das aulas principais da maratona. Ok? Então esse é o primeiro recado. Até hoje, agora são 8h10. Vocês têm até 11h59 da noite hoje para assistir e fazer o exercício. Na hora que terminar aqui a live com a Rosana, vocês já vão lá
tanto no canal do Telegram, né, no da maratona, quanto na comunidade tem um link para vocês assistirem a aula, combinado? Então vocês assistem a aula. A aula 4 foi lindo, o exercício então maravilhoso. Entenderam? Então aí vocês vão lá e assistem e faz o exercício, beleza? Esse é o primeiro recado. Segundo recado, gente, eu nunca fiz isso. Vocês me acompanham, vocês sabem disso. Os 2 treinamentos pelo valor de 1. Esse é o bônus até hoje também, 11h59. Então, você tem 2 coisas para fazer hoje até 11h59. Primeiro, assistir a aula, porque na aula eu explico como que é o treinamento, a arte de dialogar. E você fazer o exercício, que você precisa fazer esse exercício de reprogramação. Segundo, fazer a sua inscrição para o Arte de Dialogar, porque você vai poder fazer as 7 leis do perdão. Então, você vai ter os meus 2 treinamentos, que são treinamentos, gente, são treinamentos profundos. Quem já fez, quem tem os treinamentos, tá aí, que me acompanha. Rosana vai contar um pouquinho para vocês hoje da história desses treinamentos. Então, assim, quem já fez sabe o quanto é um presente realmente. Não deixem para amanhã. Gente, que mania que a gente tem de deixar para depois. Que mania que a gente... Não, eu vou ficar para a próxima turma. Então, um monte de gente já me falou isso. Eu vou ficar na próxima turma. Não, Viviane, eu vou para a próxima turma. Eu vou para a próxima turma. Gente, por que você vai esperar mais? Tendo um bônus desse. E é só hoje até 11h59. Que você vai fazer os 2 treinamentos, são os 2 pilares. Olha para vocês verem, geralmente vocês estão acostumados a me acompanhar, eu sempre faço como? Ou eu abro inscrição para um ou para outro, não é? Ou a gente tem jornada do perdão, ou a gente tem jornada do arte de dialogar. Gente, os 2 treinamentos. Então você entrou, você já vai ter lá por R$1 as 7 leis do perdão. Então, não perde essa oportunidade, não deixa para amanhã. As coisas, os problemas não se resolvem sozinhos. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês acham que a maratona, as aulas que eu fiz ajudou? Me falam aí, vocês acham que a maratona, as aulas que eu fui fazendo, ali as chaves de luz, o conteúdo das aulas ajudou vocês? Gente, tudo que a gente viu na maratona é só Imagina que é tipo assim, é um mapa. O treinamento é mergulhar nesse caminho, fazer o caminho junto com vocês. Vocês têm noção do que é isso? Quem tá nos treinamentos sabe, eu vou andando com você em cada um daquilo ali. Eu só mostrei pra vocês, ó, isso, e já não fez a diferença? Eu tenho certeza, gente, porque eu sei que isso funciona. Eu sei porque eu sou a minha primeira cobaia. Eu sempre falo isso. Eu e meu marido somos as primeiras cobaias. Na verdade, nós somos os primeiros abençoados, né? Que recebemos que eu tive a oportunidade de estudar e de buscar muito, receber esse conteúdo. Então, a gente é a primeira cobaia aí. Então, se eu sei que funciona, e depois, né, que a gente foi vivenciando tudo isso, hoje já foram vários e vários casais que já passaram por mim, várias e várias mulheres também que queriam trabalhar os relacionamentos, que eu já pude ajudar com esse conteúdo. Então, eu sei que funciona. E aí o treinamento é o quê? Se você acha que a maratona te ajudou, imagine andar comigo mesmo, de verdade, vivenciando exercícios, sabe? Fora a parte teórica, todas as explicações, Então assim, gente, você tem até hoje 11h59 para entrar nos 2 pilares de uma vez. São 4 pilares do relacionamento feliz. Lembram? Aula 2. São 4 pilares. Se você entrar agora, até 11h59, você já vai ter acesso aos 2 pilares. Vai ficar faltando só 2 para, arrasar nessa relação. Entendeu? Então é isso. Esses são os meus recados para vocês. Vocês têm até 11h59 para assistir a aula, depois não adianta pedir mais não. E para fazer também inscrição e entrar para as 7 leis do perdão. Depois, quando der meia-noite, acabou as 7 leis. Aí você vai entrar só pro Arte de Dialogar. As inscrições do Arte de Dialogar vão ficar abertas até sábado, tá? Mas aí você perdeu esse bônus de entrar para as 7 leis do perdão também. Então, aconselho não perder. Agora, vamos para a fase 3. Entenderam? 3 fases. A fase 3 agora é justamente o quê? Aprendendo com elas. Gente, isso é uma coisa que eu acho que toca a vida da gente. Uma coisa é vocês ouvirem eu falando
né, de quantas mulheres eu ajudei. Outra coisa é quando vocês me escutam falando de mim, da minha transformação. Não é diferente? Não é legal quando a gente escuta alguém falar assim, quando conta mesmo da sua transformação e fala da sua transformação? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Boa noite, Nelma chegou aí. Nelma já tá Nelma já é família 3 pontinhos, né, Nelma? Já mergulhou nos 2. Arrasa, verdade, sempre deixando tudo pra depois. Gente, para de deixar as coisas pra depois. As feridas não cicatrizam sozinhas. Aproveitem esse momento, não deixe as coisas pra depois. Quanto mais você demora, mais a ferida vai abrindo e vai ficando pior. Então vocês aproveitam logo. Muitíssimo, ajudou muito, né? Que eu perguntei se a maratona ajudou. Um mergulho maravilhoso, faz toda a diferença. Sei que caminho seguir para mudar, tá vendo, gente? É isso. Então, façam as inscrições de vocês. E hoje a gente entra na fase 3. Eu vou trazer para vocês mulheres especiais que já me acompanham, que chegaram também aí pelo YouTube. A gente vai conversar com elas, mas eu vou trazer para vocês 3 mulheres. Nós somos várias, né? A gente tem um grupo, né? Que é a matriz mesmo da família 3 Pontinhos. E essas mulheres já estão comigo numa caminhada mais longa. E elas estão agora prontas para falar para vocês o que é ser família 3 Pontinhos. Então, o que é ser família 3 Pontinhos? É sobre isso que a gente vai conversar. Agora eu queria dar conta de fixar o comentário, mas eu não consigo, né? Eu ia fixar esse da Regiane, é o 23h59 para acabar o bônus. Então, ó, hoje, já agenda aí, bota o despertador. Hoje, agora, amanhã, 8 horas e quarta, 8 horas, a gente tem encontro aprendendo com elas. É a fase final da nossa maratona. Então agora é hora de vocês escutarem outras mulheres falando. Vocês já me escutaram demais até agora, né, gente? Já falei sem parar e tem 3 semanas que eu falo na cabeça de vocês sem parar. Agora vocês vão escutar outras mulheres falando desse processo de transformação, ok? E aí na quinta a gente vai ter encontro de luz e nós vamos encerrar então a maratona do relacionamento feliz na quinta-feira com um encontro de luz especial. Um encontro de luz que já, sim, tocou meu coração, que veio assim, inspiração durante o sono. E realmente, agora eu tô entendendo, ele é o encerramento da maratona do relacionamento feliz. Então, fiquem comigo todas as noites essa semana praticamente. Só na sexta que não. A gente encerra na quinta-feira com o encontro de luz, a gente encerra a maratona, tá bom? Gente, se eu contar pra vocês o que eu tô fazendo, eu tô tirando a minha meia, olha. Gostava de meia, gente. Agora eu tirei porque tá calor aqui, entendeu? Hoje eu tô aqui com as perninhas pra cima, na minha poltroninha confortável, pra esse momento lindo. Presta atenção o que é família 3 Pontinhos. Prontas? Então agora a gente vai receber a linda. Vou apresentar bonitinho pra vocês aqui, porque é com honras, hein? A linda Rosana Colota é formada em comércio exterior e, por contingências da vida, se dedicou a um projeto de vida muito maior: ser mãe e focar na família. Como resultado, o prêmio de ter 3 filhas maravilhosas, inteligentes e fabulosas. Diria que ela fez um bom trabalho, realizou muito bem esse trabalho que ela se dedicou, né, das filhas. Mas em algum momento, por conta das perguntas existenciais, ela viu que precisava de mais compreensão para si mesma e partiu em busca do autoconhecimento, em busca de evoluir como ser humano. Rosana pode colocar e mandar a solicitação para participar. Nesse momento, né, ela veio em busca de ajuda, acabou me encontrando, ela vai contar mais para vocês sobre isso. E foi se encontrando, me encontrou e foi se encontrando. Hoje já fez a formação em barras de Access, que é uma terapia quântica linda, maravilhosa, energética, né? Ela já tem a formação e está muito feliz no caminho que encontrou em tijoladas que a fizeram acordar para a vida. São as tijoladas, quando a gente aprende a olhar para elas, que nos fazem acordar para a vida. Então agora a Rosana vai vir aqui contar um pouquinho para vocês dessas histórias dela. Vamos lá? Vou aceitar aqui.
Cadê? Aqui, achei. Dona Rô arrasa muito. Já aceitei. Acho que agora já vai entrar, Rosana. Ó, a Rosana chegando, gente. Hello, gente! Ai, bem-vinda, Dá essa luz Lu. para todo mundo. Ai, que lindo. Tá dando Gente, certo, que tá dando alegria certo. isso. Muito legal mesmo. Nunca vi, nunca fiz isso daqui. Tá sendo uma estreia muito engraçado estar aqui ao vivo e ao mesmo tempo tão longe e tão perto, né? Nossa Senhora da Internet fazendo a nossa Não conexão é? de novo. Sempre nos conectando, né, Rosana? Adoro quando você fala isso. Adoro a parte do depoimento que você fala, Nossa Senhora da Internet que nos conectou. Mas, na verdade, quando que eu ia Não é? imaginar que eu ia ter alguém tão perto, alguém tão próximo de Goiânia, né? Já Minha viu? mentora. Aí todo mundo. As minhas estão falando que está dando um delay aqui na. Porque tem as minhas assessoras, né? Eu fico com as minhas Ah, assessoras. sim. Sei, eu tenho também essas assessoras, sei. Aqui tá, pra mim tá bem normal. Pessoal, tá legal aí? Escreve aí nos comentários pra gente se tá legal. Ai, que lindo, olha aí. Todo mundo dando as boas-vindas, Rosana. Ah, Arrasa, amiga! legal, Que linda! legal. Mas daí já é torcida uniformizada, né? Tá vendo? Agora eu vou ouvir a voz da Rosana, lindona, linda, lindíssima. É coisa boa, ó. Maravilhosa. Isso aí. Conta. Então, aí falando como que a gente começou, né? A história da Nossa Senhora da Internet, né? A gente vai escolhendo, a gente fica dando Googles e Googles e Googles e aparece de repente a Viviane falando. Aí foi como é, falando o que era no princípio. A Viviane era uma psicóloga que estava falando algumas coisas que eu queria ouvir. E eu fiquei assim, né? Virei amiga da madrugada, né? E ficava ouvindo. E até Então outro dia você minha filha entrou foi primeiro foi no YouTube, Rosana. pelo YouTube, uma coisa assim bem aleatória, né? Vários vídeos de várias pessoas. E eu ficava da Viviane, puxa outro, foi indo. E conforme foi, eu fiquei tão tocada, até minhas filhas, outro dia fez uma pergunta, achei engraçada, né, da internet, falou assim, se você fosse filho do ídolo da sua mãe, quem seria seu pai? Eu virei e falei assim, gente, eu não tenho ídolo. Eu fiquei assim, todo mundo, é um roqueiro, ou um... Eu fiquei, gente, eu não tenho esse tipo de tiete, eu não sou esse tipo de coisa. Entretanto, com a Viviane, eu fiquei tão feliz com todo o conteúdo que ela tinha lá no YouTube e escrevi para ela no WhatsApp. Achei que, tipo, aquela coisa papel ao vento, né? Fiz um agradecimento e a Viviane me respondeu. Feliz da vida que a Viviane me respondeu. E aí eu entrei para a família Três Pontinhos. Eu brincando, eu entrei e fiquei no cantinho da sala, só observando, né? A movimentação lá dentro. E blá, 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 e o pessoal falando, e o pessoal falando, o pessoal... E eu ficava assim, gente, nossa, as pessoas contam as coisas, as pessoas falam de si. Como é que, né? Engraçado, estranho. E eu ficava só olhando. Aí teve o brinco, né? Teve a Fernanda. Só explicar, Rosana. O Família Três Pontinhos, quando a Rosana entrou, eram os grupos que eu tive já, só que aí chegou a ter 4 grupos lotados, lembra? Até vocês Lembro. foram me ajudando, primeiras foram me ajudando, chegou num ponto que eu não dava mais conta. Aí a gente teve que encerrar e aí a gente partiu, né, para Para os outros outra. formatos, porque não dava mais. Mas era É, assim, 4 grupos e mulher falando, né, Rosana? nossa, uma tagarelice. E especialmente a Fernanda, né? Que eu brinco. A Fernanda contou aquela novela mexicana dela, todos os percalços, todos os problemas de saúde, tudo. Eu ficava assim, falei, nossa, que coisa mais linda. E eu ficava meio que olhando, observando, e falavam de coisa, eu brincava, que parecia um oásis, e eu andava no meio de um deserto, e elas falando de um perdão, de lugares, de coisas boas que elas estavam vivendo. Eu falei, bom, vamos ver se eu chego nesse lugar. E o tempo foi passando. E aí, um belo dia, a Viviane, assim, até então a Viviane era uma psicóloga, e eu estava seguindo uma pessoa com esse perfil. Aí a Viviane mandou um exercício nesse grupo de programação neurolinguística. Falei, que bacana, vou fazer, né? Falava em meditação, falei, não é para mim. Eu olhei um monte de coisa ali, eu falava meio descrente, não é nada para mim, mas eu vou tentando. Aí eu peguei e fiz o exercício, até a Viviane sabe dessa história. Fui fazer o exercício, eu levantei um domingo de manhã, falei, aí ela, né, falou, aí foi o quê, né? Sente-se numa posição cômoda, relaxe os seus ombros, respire fundo, tá, eu pus os fones. E a Viviane falando da programação neurolinguística, até então tudo dentro da ciência, dentro de um estudo.
E aí a Viviane me aparece, né? Então, você agora vamos fazer uma âncora positiva, né? Até a Viviane pode explicar o que é essa âncora positiva. E eu vou fazer a âncora positiva. Aí ela manda a gente assim. Então tá, imagine que você está descendo umas escadas. E aí eu desabei a chorar. Eu desabei a chorar, eu desabei a chorar, eu desabei a chorar. Aí eu mandei para a Viviane, eu falei, você não tem ideia do que significam as escadas para mim. Quando eu puder, eu te conto. Porque eu não conseguia, eu chorava de soluçar, de desespero, de causa. Aí eu contei, vou tentar resumir um pouco essa história, porque ela fala até obrigada, minha cisma com a escada, né? Isso quando o meu primeiro bebê, logo que eu casei, meu primeiro bebê, foi feito o exame no ultrassom do 7º mês, que ele tinha anencefalia. A anencefalia, o único caso de aborto que é permitido no Brasil é o estupro e a anencefalia, porque não tem chance realmente de sobrevivência. Mas a gente não acredita, a gente não quer acreditar nisso, a gente leva sempre para todo lado. E a meu marido apareceu na época falando de um lugar, não me pergunta se era espírita, se era evangélico, se era eu não sei o que era, famoso assim, eu sempre caio de paraquedas nos lugares, né? E ele me levou nesse lugar falando assim, que teve um caso de uma menininha, a moça estava grávida e que não tinha a mãozinha formada, e eles fizeram como se fosse um milagre, alguma coisa, nasceu uma mãozinha um pouquinho atrofiada, mas houve esse milagre. Na hora você não pensa 3 vezes, você já vai rapidinho. E aí foi a minha experiência, foi a primeira experiência grande que eu tive, uma coisa meio diferente. Eu brinco com as experiências do além, né? Que eu sou meio debochada, né? As experiências do além. Nós fomos nesse lugar, era uma casa grande, com uma edícula, né? Uma senhora nos atendeu, dizendo, olha, vocês foram aqui com uma moça, até a moça estava com um nenenzinho, eu grávida, sabendo da minha situação, sabe? Você olha aquele calafrio, aquela sensação. Você parecia que não está vivendo, você parece que está passando num filme. Aí quando eu cheguei nesse lugar, né, então fui eu e meu marido, ela falou, então nós dois nos sentamos, lado a lado, falou, fecha os olhos e relaxe. E essa experiência, eu não sei se foram 5 minutos, 2 horas, um dia inteiro, eu não sei, eu não tenho a menor noção de tempo disso, porque eu também nunca tinha feito nada de meditação, nada desse tipo de coisa. Aí foi a história que aconteceu. A moça falou, fecha os olhos, e ela meio que conduzia, ela perguntava o que a gente estava vendo. Ela falou, então, vocês estão vendo um lugar? Logo de cara eu falei, eu estou vendo um portão grande, com um muro de pedra, com aqueles arabescos, o muro, não é? Grade de ferro. Aí meu marido, eu também estou vendo. Aí eu falei, você consegue abrir esse portão? Consigo abrir o portão. E depois, o que tem desse portão? É um gramado muito verde, como se fosse um castelo, aqueles castelos ingleses, né, antigos, com aquela porta gigante de madeira. Ele tem uma porta assim, assim. E ela falou, você consegue abrir essa porta? Eu falei, eu consigo. Aí ela perguntou para o meu marido, e você? Ele falou, não. Eu falei, então fique aí e deixa ela aí. E fui. Abri a porta, ela falou, o que você vê nessa porta? Uma sala grande, cheia de gente, mas são pessoas conhecidas? Eu falei, não, são vultos que vêm como se fosse aquela luz por trás com névoa, que fica forte, mas você só vê silhuetas. E você tem coragem de entrar nesse lugar? Você se sente dentro, atravessei essa sala gigante, e falei, no final, eu falei, tem outra porta, você consegue abrir essa porta? Consigo. Abri essa porta, o que tinha lá? Uma escada em caracol, com uma luz forte em cima. E falou, e você consegue subir essa escada? Eu falei, consigo, subir a escada. E o que tem lá? Falei, tem uma pessoa sentada, parece num trono, numa cadeira grande de madeira, né? E você consegue ver essa pessoa? Eu falei, não, porque tem um manto por cima, um manto azul, não consigo ver o rosto, então, uma luz muito forte que ele assombra. Ela falou, quem você acha que é? Eu falei, eu acho que é Nossa Senhora. E você conseguiria entregar seu bebê a Nossa Senhora? Eu falei, fazendo essa situação. Nisso estava só eu, meu marido e essa moça. Aí aparece aquela senhora que nos atendeu logo de cara, do outro lado, falou, filha, vocês estão em paz, o que vocês poderiam fazer, o que podia ser feito, tal e tal. Lógico que a gente estava esperando o milagre não aconteceu, né? O meu bebê durou só um dia, mas ficou a experiência. Então, a hora que, olha, Viviane, eu há 30 e tantos anos atrás, 30 anos atrás, eu fui buscar um milagre para o meu filho e subir umas escadas. E lá naquele momento eu estava buscando um milagre para mim e eu estava descendo escadas. Ou seja, a conexão da escada era lá. Nesse dia eu falei, foi assim, sabe, falou, muito estranho. Foi uma coisa assim, eu falei, a Viviane é especial nesse sentido. Teve essa conexão.
E como se não bastasse tudo isso, depois, né, isso foi mais ou menos outubro, novembro de 2017. Em junho eu descubro que a Viviane faz aniversário dia 22 de junho, no dia do aniversário do meu filho. A hora que começam essas coincidências, a gente arrepia, a gente fica assim, gente. Tanto que eu queria muito ter feito a âncora positiva. Depois eu tentei 2 ou 3 vezes, não consegui, depois eu perdi o exercício. E hoje, essa semana, que eu estava pensando que eu ia contar essa história aqui, eu falei, nossa, eu queria ter feito a âncora positiva. Aí eu falei, olha o subconsciente como é. Eu fiz âncora positiva, Viviane. Nem você sabe disso. A tua voz é a minha âncora positiva nas meditações. Quando eu estou com algum problema, alguma coisa, eu lembro do empoderamento, ou eu lembro da bolha rosa, que são as duas que eu mais amo, e vem a tua voz. A tua voz se tornou uma âncora positiva para mim. Então eu falei assim, nem eu, depois de 3 anos, que loira é fogo, né? Depois de 3 anos que eu vou lembrar, que eu vou perceber que eu já tenho uma âncora positiva. Quando eu tenho alguma coisa, eu lembro essa vozinha falando doce no ouvido da gente. Sente-se numa posição confortável, respire fundo, e essas coisas assim. Então foi uma conexão muito profunda nesse sentido. E daí por diante as coisas não pararam. As coisas não pararam. Aí veio, né? E a Viviane, acho que naquela época, ela estava, assim, engatinhando com relação aos cursos, né? Pelo menos é o que eu sinto. Porque nessa época, gente, é como a Rosana falou, nessa época eu era psicóloga, né? Eu não era. A programação neurolinguística, o coaching, as outras coisas foram ferramentas que agregaram muito, mas eu era psicóloga, então eu não tinha essa coisa toda, né, das meditações, que são os exercícios de reprogramação, que eu falo tanto, né, que a Rosana tá falando. E foram justamente as meninas, esse primeiro família 3 pontinhos, que foram me trazendo, não, passa mais disso, fala mais disso. E eu, tá, vamos falando mais disso. Então, tudo isso, aí que eu fui migrando, né, da psicóloga para essa parte mais mesmo da reprogramação, das meditações. Então, foi muito assim. A Rosana e essa primeira turma, Família 3 Pontinhos, foi também meu pontapé. Vamos embora. A gente aparecia com cada experiência, eu falo assim, cada experiência do além, cada coisa assim que acontecia. E a Viviane foi, né, amadurecendo, aí ela fez o primeiro desafio transformação. E eu lá, logo, primeira da fila, já estava lá, não sabia o que era. Eu não tinha nem ideia do que era. Ela falava umas coisas. O que era, menina? Eu olhava e falei, gente, o que é isso daí? É 8 semanas, vamos lá ficar? Eu não sei. A primeira semana, né, o silenciamento. Aí eu ela chorei. Eu gostei de ser âncora positiva. Não. Aí falando, primeiro desafio transformação, primeira semana, silenciamento. Aí você fica assim, né? A Viviane, silêncio, silêncio. Aí depois ela pôs um som binaural, pelo menos deu uma musiquinha, deu uma animadinha, né? Aí vai. Mas eu falei assim, não, mas eu fui. Como eu tinha tido essa experiência e o que eu assistia, tudo que eu via, estava me fazendo muito bem, eu dei andamento. Aquela coisa, você se sente bem, você vai dando andamento. Aí a minha foi também da primeira turma. É verdade. Aí fomos indo, né? Fomos indo, né, Aline? A gente foi indo, caminhando, e até voltando um pouco àquela história, né? Quando eu contei a história do meu filho para a Viviane, ela chorou do outro lado, eu chorava do lado de cá, e ela me contou que tinha uma mãe que estava tendo uma paciente dela na época que estava tendo dificuldade em superar um luto também de um bebê. Se ela perguntou se podia mostrar aquele meu depoimento, eu falei, claro que pode, mas eu vou escrever uma coisa especialmente para essa mãe. Eu lembro que eu falei, foi aí que inaugurou o meu textão. Aí vocês se lascaram, porque daí por diante é só textão. Aquelas coisas assim, porque aí eu consegui passar. Eu falei, a minha experiência, de repente, estava conseguindo ajudar de alguma maneira a dor de uma outra mãe. De alguma forma eu estava, sabe, sendo útil, eu estava recebendo e passando alguma coisa. E me deixou muito contente. E foi daí que eu comecei, aos poucos, dividir um pouco aquilo que eu tinha, aquela coisa, porque eu sou muito tímida nesse sentido, eu sou muito reservada, eu sou muito, sabe, a minha individualidade, a minha privacidade, eu preservo muito. E de repente eu estou aqui agora falando Por quê? Porque eu acredito nisso, que eu recebi tanto isso. Eu lembro as histórias, eu ficava assim, poxa, que bacana. E a gente vê os outros como inspiração, de repente a gente consegue falar uma coisa que pode inspirar alguém, e você fala, poxa.
E aí no Desafio Transformação, né, a gente foi assim, uma coisa sensacional. Foi assim, eu ficava, principalmente quando teve a criança, cura da criança interior, eu e a minha euzinha, a gente jogava. E nossa, foram lindas experiências. E aí não Tanto que, precisava mais nem falar tanto da escada. Falava, a Rosana já estava despencando a escada abaixo, saiu não, já correndo. me jogava, aquela escada, eu falei, já sei qual é a escada, fui negar, e já corria para a escada. E aí depois, quando isso eu falando, foi em fevereiro de 2018, se não me engano, foi a primeira transformação, e aí dentro desses exercícios, eu brinco que tem o bolha rosa, né, que todo mundo... Eu falei, aquele cara que vende as ervas, que assim, para que serve essa erva? Serve para dor de cabeça, dor de dente, dor no estômago, unha encravada, tudo, qualquer ruim que você tenha, você vai para aquilo lá que funciona, porque tem de tudo lá. E aí acontece muitas coisas engraçadas, assim, eu com a Viviane. Naquela época, foi mais ou menos em agosto, eu estava também com outro problema muito sério, novamente, sabe, de novo aquela sensação horrível que eu estava tendo, e eu tinha acabado de operar o pé, então eu estava andando toda manquectolando, toda estranha. Eu fui me sentar para meditar novamente, mas eu não sabia o que eu ia meditar, eu ia sentar para ver o que eu ia fazer. Naquilo que eu me desequilibrei, meio assim, apertei o celular de algum jeito, me segurei, sai falando a Viviane do além. Mas tipo assim, o celular estava travado, eu não sei, a Viviane saiu do além. Aí eu falei, bom, deve ser esse exercício. E foi justamente esse da bolha rosa. Falei, era esse exercício que eu precisava. Daí por diante é um tal de acontecer as coisas, cada vez eu me abro mais assim, o que é que eu preciso ouvir? Eu não sei, muitas vezes eu saio e falo, não quero ouvir nada. Daí a pouco aparece alguma coisa cai no meu colo. E aí foram aparecendo os cursos da Viviane. Depois do Transformação, veio o Arte Dialogar, que é esse que está tendo agora, que foi fantástico. Assim, eu assisti picado, porque eu assisto tudo bagunçado, que eu sou da turma do fundão, umas 80 vezes. E certinho, eu já fiz 4 vezes. De pegar de cabo a rabo, aí depois, nos 2 meses eu volto. Por quê? Porque é muita coisa. A arte de dialogar, porque o Transformação, ele mexe muito mais com o seu interior, com o seu inconsciente. O arte de dialogar é um beabá. Esse, mais esse, igual esse. Então, muitas vezes eu tenho que fazer tal coisa, eu falo, tá, o que eu preciso fazer? Ah, eu lembro disso daqui. Vou lá. Como é que era o quadrante da comunicação? Aí eu vou procurar qual é a aula que tinha daquilo. Como é que tem que... Sempre eu dou uma olhada, sempre tem alguma coisa que vai me ajudar naquele... O que eu estou querendo agora no Arte Dialogar novamente é tentar fazer ele funcionar mais rapidamente, porque eu faço um silenciamento de 2, 3 dias. Eu quero, o dia que eu consigo assim, conversar sem ter tanta assim, entendi, porque é muita coisa. Para escutar e falar. Para poder o silenciamento ser um pouco mais veloz, para poder realmente me conectar comigo. Então, o Arte Dialogar foi muito bom. Depois veio o curso, né, das 7 leis, perdão, que a gente fez até pelo WhatsApp, ainda nem era na plataforma. E nessa época, o Arte Dialogar eu fiz na Itália. Foi quando eu tinha, né, tanto que ela lançou em fevereiro, e fui viajar em março, falei, não, vou começar agora, o grupo falando, e eu desesperada querendo fazer o grupo, mas falei, não. Quando eu fui lá, ia estar sozinha, fiz de cabo a rabo, eu fiz do jeito que eu queria, com toda a inspiração. Não foi tão, assim, eu não consegui de imediato todo o resultado do perdão, porque ele é um processo mais lento, é um processo mais complicado, né? Tanto que de vez em quando eu mando para a Viviane, certo é que eu estou cheia de razão, né? Tá. Ela, você tem certeza que você fez assim? Você não está sentindo que tem esse daqui? Ai, não, realmente isso aí tá errado mesmo. Traga para ver essa Viviane. Não está assim. E aí vão fazendo os cursos. Um curso puxa o outro, porque são todos maravilhosos. Então, quando você consegue as leis do perdão com o Arte Dialogar, você junta os dois, sabe? Você consegue ter uma sabedoria, você consegue não se abalar tanto com as coisas que acontecem, né? Esse é o principal. Tanto que é engraçado que a gente sempre vai atrás de um relacionamento, né? Dessa história, de um relacionamento. Quando a gente vê, depois dos cursos, ele fala, nossa, sou eu com eu sozinha, eu tô sozinha. Você se fecha num ponto que fala, nossa, isso é muito bom. E aí você consegue se abrir de forma que tudo começa a fazer, tudo começa a ter harmonia, tudo começa a ter sentido. Porque quando a gente vê, a gente se perde no meio do caminho da vida, e aí você começa a se reencontrar. E é justamente nesses reencontros que a gente começa. A gente quer conversar com as pessoas, mas a gente não consegue se expressar de forma correta. Ou a gente ou fica muito calada, não fala,
tem medo, né? O medo paralisa, ou você mete o pé pelas mãos e fala demais. Quando você começa a equilibrar tudo isso, a vida começa a fluir com mais facilidade. E E mesmo aí assim, você não... descobre, né, Rosana, que na verdade é o que eu tanto falo. Gente, não existe transformação de relacionamento sem transformação de vida. Então, vocês chegam até mim todas, né, em busca de transformar o relacionamento. Mas aí descobre que para transformar o relacionamento eu tenho que transformar a mim, eu primeiro. E aí, quando eu me transformo, todas as minhas relações se transformam, todas. Não é só o relacionamento amoroso. E esse é o caminho que eu vivi também, gente. Eu aprendi isso. Eu brinco, né, Rosana? Já vou contando essa história que eu falo assim, que eu ia para a igreja e ficava lá cantando, né? Deus, cura esse homem, Deus, faz esse homem melhorar. Deus, converte esse homem, faz ele mudar. Aí um dia eu tava cantando a musiquinha e a ficha caiu, né? Converte, Senhor, os corações e começa comigo. Eu nunca esqueci desse dia. Foi a primeira vez que eu percebi, ai, será que eu preciso, irmão? Eu sou tão boa já? Não, Quando eu fui olhar, meu sabe Deus. aquela escritura do mundo que a gente tem, quando você tem 20 e pouco, você tem a escritura do mundo, de dono do mundo? Não É é? falsa. Não é, É você não é dono do mundo. Sabe, eu sou filho de Deus, eu sou dono do mundo. Não, não é não. Você tem um monte de herdeiro para você brigar nessa herança. Então, segura. E aí você começa a ver tantas coisas acontecendo, né? Tantos milagres, assim, milagres. Começa a acontecer, né? Pessoas que você não imaginava que você fosse conhecer, que você fosse ser tão, tão próximas. Se você tem um apoio, as coisas vão fluindo, as coisas vão saindo, pessoas, sabe, vão se conectando a você de uma forma, falo, de vez em quando eu esquento, assim, até né, no nosso grupo, até, né, aparece alguém que fala um elogio para mim, eu falo, poxa vida, que gostoso, que é você poder ajudar alguém, essa sua história me ajudou muito, eu compreender aquilo que eu estava passando, porque eu não entendia por que eu estava daquele jeito, agora eu consigo. Ou então, muitas vezes eu falo, né, a palhaçada, pronto, ela vem a palhaça falando as besteiras dela, né, começa a chorar, daí a pouco começa uma... Porque a vida, né, a alegria é isso que a gente vive, né, até eu brinco da história da Euzinha, né, da criança interior. Eu levei 3 encontros para ver qual era a minha essência é alegria, é felicidade, não é aquela coisa pesada, não é aquela falta de sorriso, aquela coisa, não, é isso que a gente é. E eu falo assim, a gente Nós começa a se estamos todos redescobrir. esperando o livro, viu, gente? Vocês preparam que o livro da Rosana vai ser incrível. E ela consegue colocar o drama com o humor, com a solução, de uma forma que eu nunca vi igual. Esse livro tem que sair. E as metáforas, então, eu junto o Lé com o Nossa! Cré, que viram uma coisa. Então, falando, eu acabei descobrindo isso daí, até acabei fazendo, né, as barras de axis, que quando a Viviane, né, comentou, e acabou a pandemia, eu dando esse tempo, eu acabei mudando, né, a gente acabou, agora eu virei empresária, tô abrindo uma loja, aquela coisinha, aí até meu marido perguntou, mas você vai fazer o que você... Eu falei, não, eu quero fazer a loja fluir. Daqui um tempo, a hora que tiver tudo mais assim, posso trabalhar à noite com isso, posso trabalhar, né, o reiki, até a Viviane falou, você escreve muito bem, o reiki, as barras de axis, os seus milagres estão nas mãos. Eu falei, oi, é mesmo. Porque tem gente que tem o dom de fazer alguma coisa, tem gente, né? Eu falei, realmente, o meu está nas mãos, do segurar, dessa coisa assim. Eu falei, poxa, é por aí que eu vou. E é tudo um passo a passo, é um passo a passo. E é que as coisas assim, a gente começa a reagir de forma diferente às coisas que nos são dadas, né? Até outro dia, né, minha filha comentou, e logo na sequência eu recebi, acho que foi a Majô que colocou no grupo, doeu, pega que é teu, né? Até foi uma moça falando, doeu, pega que é teu. E sábado, por exemplo, eu tive uma coisa que falou assim, bateu e me doeu, mas doeu, eu falei, doeu. Aí, qual é a primeira reação do doeu? Você se defender? Não. Aí eu peguei e falei, não, doeu. Então pego o que é meu. E eu estou Eu falo com a processando. cadeia. Aí eu falei, sabe que é verdade? Sabe que você está certo? Sabe que isso é realmente a verdade? Por que que é verdade? Porque aí que eu vou descobrir o porquê da coisa. Quando você descobre o porquê da coisa, para de doer. A ferida talvez ainda esteja lá, mas ela para de doer, é o primeiro passo. Daí para frente você consegue se curar.
E eu estou percebendo que eu estou uma resposta muito mais rápida disso, né? E é Exatamente. engraçado. Sem precisar mais, né, Rosana, entrar naquele processo de dor e sofrimento. Você aprende, doeu, deixa eu entender logo. Você aprende a se tornar, até respondi isso hoje, é interessante você falar disso, respondi numa caixinha, né? Como lidar com esses problemas de uma forma mais leve? Para de se identificar com os problemas, aprende a observar os problemas. Doeu, peraí, deixa eu entender qual que eu tenho que aprender, qual que é o aprendizado, né? Que é que eu ainda não sei nessa situação que tá doendo? Porque quando você aprende a fazer isso, em vez de você ficar se debatendo, sofrendo, você já vai logo em busca da solução. É mais rápido. Para quê, gente? Ficar sofrendo. Chega de dor. Agora é hora do amor. Só amor existe. Né? Vambora. Chega da gente ficar ali remoendo problema. Então é isso aí, ó. Doeu? Vai, pega que é teu, vai logo olhar o que que é e vambora. E a primeira coisa, a Viviane falou um tempo atrás, que nem sentimentos a gente tem. Então, a raiva, por exemplo, você tem raiva. O que você vai fazer com ela é um problema seu. Como você vai reagir, você que tem que ser responsável por isso. E aí vem a dor. Eu falei, a dor virou de minha inimiga a minha companheira. Ah, eu adoro sentir dor. Claro que não. Mas se ela está lá, ela está me avisando de alguma coisa. E aí você começa a evoluir de uma maneira, que até eu vejo nas minhas caminhadas, né? Que eu ouvia, antes eu fazia o quê? Ouvia música agitadinha, Aí eu comecei, outro dia eu coloquei uma música celta, que é uma música diferente, ela tem uma coisa diferente, ela transcende um pouco. Falei, nossa, gostoso ouvir isso. Aí outro dia eu coloquei no Spotify o Hélio Couto, baixei. E agora minhas caminhadas são ao som de Hélio Couto. Ô, E ele delícia! falou, ele fica falando as coisas, eu falo, gente, nunca vi um homem falar tanta coisa de religião tão fácil de entender. Ah, ele é Sem padre? falar de Não. Ele é religião. pastor? Não. Ele é o quê? Ele é uma pessoa científica. Eu falo, a ciência, a religião, a espiritualidade estão tão interligadas, tem espaço para tudo. E a gente se, sabe, não precisa brigar por causa disso. Cada um tem a sua sensação, cada um se... Até quando eu contei essa experiência, né, com meu filho, de Nossa Senhora, aí uma pessoa me falou assim, é que você tem uma base católica. Talvez se você fosse de uma outra religião, por exemplo, sei lá, da Umbanda, você talvez visse Iemanjá, ou talvez Uhum. você visse algum orixá do candomblé, ou alguém do Buda, no caso do budismo, alguma... Como a minha base é essa, que nem a gente já tem a mãe, né, em cima disso daí, aquela coisa, então foi a minha concepção na época. E, eu Uhum. falei, coisa de 30 anos atrás, e eu vejo 30 anos, já tinha essa abertura, mas aquela coisa, eu era um bebezinho em termos desse tipo. Falei, quando em agosto de 2017, que a Viviane apareceu para mim, eu peguei e falei, nossa, porque eu tinha ouvido que a culpa é toda sua, a responsabilidade sempre é nossa. Se você estiver desperto, você sabe ver o além, você sabe, você consegue ter a percepção, mas a gente não quer ver, muitas vezes tem coisas que a gente não quer ver, a gente não quer ter essa percepção. Tudo É, isso eu sabia. é mais fácil, ou melhor, a gente pensa que é mais fácil porque não é, a gente acha que é mais fácil culpar o outro. E na Hum? verdade não é nem culpar o outro, nem culpar a nós mesmas, é autorresponsabilidade. Então É eu o sou famoso responsável pela presente. minha vida, pelas minhas escolhas. E a gente fica achando que é tão bom, né, pôr a culpa no outro, é porque não é porque meu marido que faz isso comigo, é porque meu chefe que faz isso comigo. Tá, e você? Né? Se o seu Onde marido você está deixou? fazendo, você está permitindo, onde é que você permitiu que isso acontecesse com você? Então é Onde diferente. você, com qualquer situação, você vê quando aquela pessoa está sendo injusta comigo. É por que que ela está sendo injusta comigo? É porque eu estou deixando ela ser injusta. Ela não pode ser injusta comigo. Eu não devo deixá-la ser injusta comigo. Por quê? Por que ela está sendo injusta? Porque eu realmente estava errada. E eu estava errando com ela? Não, eu estava errando comigo. Certas situações a gente erra com a gente mesmo. E aí você Exatamente. fala, eu quero ser a coitadinha. Fala, não, você não é coitadinha, para com isso. Né? Você deixa você para de um vitimismo, né? Até o Hélio Couto fala da infantilidade. Quando tem um Uhum. problema, qual a primeira coisa que você faz? Chora, esperneia, briga, tudo reações tão infantis, você não para e fala, ótimo, isso daqui é um problema, eu vou ver e vou realizar esse problema. Eu estou conseguindo, o cara fala assim, eu diria que antes era um bebê que enchia a fralda, agora eu estou conseguindo fazer, sabe, pintar uma aquarelinha, alguma coisa assim.
para chegar a ser uma coisa assim, leva chão. Mas a gente sempre vai caminhando, e é como a Viane disse, quando a gente começa um conhecimento, a gente não volta lá, a gente sempre volta, mas não muito. A gente volta, mas vai mais rápido para cima, vai aprendendo, fala, poxa, eu já passei por essa situação. Até eu brinco, há 10 anos atrás eu estava vivendo uma mesma situação agora, que agora aquela coisa do perdão, né? Foi o primeiro perdão que eu tive com uma pessoa, e eu estava numa situação, 10 anos atrás, a mesma situação, na dependência de uma série de coisas dessa pessoa, mas eu tinha o quê? Um ranço, eu tinha mágoas, eu tinha carências, eu tinha um monte, sabe, aquele balai de roupa suja. E nesses últimos, e aconteceram coisas tristes, muito difíceis há 10 anos atrás. E agora, né, depois uns 2 anos atrás, eu consegui sentir, do nada, eu tinha feito o curso do perdão, estava olhando para essa pessoa e falei assim, nossa, não queima, não me incomoda. Ontem mesmo eu estava conversando com umas amigas e falou, eu não consigo ficar perto da pessoa, não quero nem ouvir. Eu falei, eu também não preciso ficar perto, mas não me queima, eu estou mais calma. E eu estou de novo interligada com essa pessoa, a situação é muito parecida, mas o desfecho está sendo completamente outro, porque eu mudei e por ressonância talvez ela e a situação toda. Eu falei, espero que eu tenha aprendido para não ter que passar de novo por essa prova. E eu falei assim, gente, a vida cíclica. porque eu mudei, vocês escutaram? Porque eu mudei. As coisas mudam, as relações mudam porque eu mudo. Não tem outro caminho, não tem jeito. E a gente vai crescendo, vai evoluindo, a gente vai seguindo o caminho, e a hora que a gente fala, poxa, essa situação eu já vivi, e você vai lá e faz a mesma coisa, você esperneia do mesmo jeito, não, eu não vou fazer do mesmo jeito, o que eu posso fazer? E como a gente consegue isso? Treino. A gente fica, né? Eu nunca fui muito religiosa, só fui muito espiritualizada, mas nunca religiosa, nunca fui de ir na igreja, de estudar, dessas coisas assim, eu sempre fui intuitiva. Isso aqui é bom? Aí eu gosto. Não me fez bem, eu sempre fui muito intuitiva. Eu falo assim, eu falei assim, aquele tipo bem índio, né? Aquela coisa bem sem conhecimento, de coisa assim, na parte da intuição. Por isso que a Viviane trouxe essa luz, essa coisa que eu consegui compreender. Porque eu pensava meio fora da caixinha, certas coisas, não que eu sou contra a religião, mas tem coisas na religião que eu não concordo. E se eu não concordo, eu não acho que eu tenho o direito de ficar lá. Eu vou ficar lá para ficar reclamando, discutindo? Não. Se as pessoas estão lá e acreditam em 100% daquilo, ótimo. Se eu vou lá para acreditar 50%, eu não devo estar lá. Porque não estou dando o meu melhor. Então eu fico assim, eu faço minha coxa de retalhos, eu pego dessa religião, e vou criando a minha conexão. Outro dia eu ouvi e falei assim, até foi ela que contou hoje de manhã, falando para mim. Ele falou, as pessoas pedem tanto para Deus, mas ninguém sabe o endereço dele. Aí, a hora que ele falou isso, eu falei, tá, mas Deus está dentro de mim. Eu sempre acreditei nisso. Eu não posso fazer errado, porque vai vir um cara lá de longe e falar, você não pode. Dentro de mim eu sei que está o erro, porque Deus está dentro de mim. Eu falo, Deus tamanho de bolso, pequenininho. Por quê? Porque é esse Deus que se conecta com o gigante, né? Com a coisa maior, é aquela conexão. E a Viviane me ensinou a conseguir fazer esse caminho, essa conexão. Então, por isso que fica muito mais fácil você aprender até a dialogar, a perdoar, a evoluir como pessoa, a curar feridas com seus pais, com seus ancestrais, com você mesmo. Né? O perdão mais difícil é com a gente mesmo, né? Como a gente se negligencia. E com o passar do tempo, você vai ficando mais leve. A vida vai ficando mais leve e as coisas vão fluindo. Mesmo que tenha uma coisa que me desagrade, alguma coisa que eu não concorde, eu consigo agora aceitar com resignação, pelo menos naquele momento, porque eu sei que ali é uma oportunidade gigantesca de eu dar um salto, né? Mesmo que eu falei, sábado eu ouvi, eu falei, nossa, realmente, e eu estava num padrão, falei, nossa, eu senti que deu um salto quântico, falei, puf, e aí você sente, fala, nossa, tô legal, tô Vamos top, tá, aí você fala assim, pronto, agora eu vou começar tudo de novo. E ele fala assim, porque eu sou a melhor do mundo para mim. Eu não quero ser melhor que ninguém, ou pior que ninguém, porque eu não vim aqui para competir, eu vim aqui para melhorar a mim mesma. Uma vez eu ouvi e achei interessante, que a gente não vem aqui para aprender, a gente vai para lembrar o que a gente já sabe.
porque a gente veio com tanta sabedoria, e a gente fica enrolando, a gente fica esquecendo que a gente veio uma coisa muito maior. E a gente vem Uhum. aqui, sabe, fica num mundinho tão pequenininho, você começa a tirar as coisas e fala, nossa, né? Falei, se eu conseguir lembrar o que eu já esqueci e ainda aprender mais um pouco, falei, já estou muito feliz da vida. Rosana, então pra gente ir, já que já estamos caminhando aqui para o final, esse Instagram, ele Não, é desse jeito, quando ele vê, ele fecha a é bom gente que dá um aqui. horário, né? Bota um freio. Ah, é tão chato, fica controlando a gente, né? A gente fica sendo obrigada a ficar na caixinha, eu não gosto não. Mas vamos lá. Os treinamentos, a arte de dialogar e as 7 leis do perdão. Fizeram a diferença na sua vida? Você recomenda para quem está assistindo aí agora? As 7 leis do perdão, para se ter uma ideia, eu fiz pelo WhatsApp. E quando foi em dezembro, né, que a Viviane lançou novamente, né, eu comprei de presente de Natal para minha filha mais velha. Né, ela não deve estar assistindo, porque agora já 5 horas da manhã lá, que ela não vai estar assistindo agora. Não, deve ser umas 8, meia-noite e pouco lá, ela não está vendo. Mas eu comprei para ela de presente para que ela consiga fazer, porque é muito importante. Então, para a gente dar para um filho, a coisa tem que ser muito boa, porque a gente não é assim, né? Eu já pedi 1000 vezes para todo mundo aqui de casa assistir o Ar Dialogar, olha, vamos ver, não, não é para relacionamento, serve, é base, né, mas no geral, porque são regras, são coisas que a gente consegue usar. Muitas vezes eu vejo usando com uma pessoa do supermercado, né? Até muitas vezes, alguma pessoa me fala uma coisa, dá vontade de dar aquela retrucada, você fala não, você dá um sorriso e aí você processa e você consegue ter a calma, a paciência, né? A resignação, porque muitas vezes você tem que se resignar, você tem que engolir aquilo e aí depois você transforma o fel em mel e devolve. Então, Exato. são fundamentais. Se você consegue fazer, até falei, o arte dialogar, se alguém conseguisse fazer, como é aquela coisa, né? Como é que os noivos, né? Encontro de noivos, quando os noivos vão se casar. Isso daí é presente, você dá antes do casamento, que a coisa flui de forma maravilhosa. Eu sei, você sabe que isso que me fez sair de dentro do consultório, era isso que eu pensava. Falava, misericórdia, eu preciso achar os noivos. Eu comecei a fazer evento tinha feira de noivos aqui em Goiânia, eu ia para as feiras de noivos para falar dessas coisas, porque eu falava assim, gente, tô cansada de atender os casais no consultório, chega assim, ai, nossa última tentativa, se não der certo eu separo. Falava, eu não quero ser a última tentativa, eu queria ser a primeira. Aí eu comecei a inventar. Gente, eu fiz tanta feira de novo. Se eu contar pra vocês o que eu já sofri nessas feiras de novo, vocês não acreditam, não. Mas fui, porque eu preciso falar pra eles. Gente, tem um caminho. Diálogo, é técnica. É igual a Rosana tá falando aí. Ela vai lá, já assistiu 4 vezes inteiro. E quando precisa, vai lá, nossa, aquela técnica, né? Eu adoro o quadrante da comunicação. Aí tem os níveis lá da discussão. Gente, são técnicas. Diálogo é arte, diálogo é técnica. A gente não nasce sabendo, ninguém nasce sabendo. Então a gente vai lá e aprende. Por isso que eu saí de dentro do consultório. Você falou tudo aí agora. Então eu preciso Ai, falar para o mundo. graças a Deus que ela saiu dentro do consultório. Como é que a gente ia conhecer a Viviane se ela estivesse dentro do consultório? Não, Tá para o vendo? mundo. Tá vendo, psicólogos que estiverem ouvindo? Saiam de dentro do consultório. Eu defendo essa bandeira mesmo, sabe? A gente precisa levar os nossos dons para o mundo. E, gente, o que a Rosana está fazendo aqui agora? Transbordando. E eu convido todos vocês que me ouvirem. Você quer bênção na sua vida? Seja bênção na vida de outras pessoas. A gente tem uma coisa muito feia, vou falar porque eu também já fui assim. Essa coisa que a Rosana também falou que no começo ficava ali, ó, moedinha, moedinha. A gente fica só sugando, sabe? Sugando, tô aprendendo, tô aprendendo. E cadê que a gente solta? Que a gente pega aquilo que a gente recebeu e derrama? Cadê? Eu fui percebendo até isso, né? Gente, vocês não têm noção tanto que é importante para uma pessoa que grava um vídeo ver lá o comentário. E às vezes a gente assiste um vídeo, gosta tanto e vai embora para o outro, para o próximo, né? Não deixa um, ó, parabéns, esse vídeo foi ótimo. A gente tem que aprender a transbordar, tem que aprender a derramar. Olha só, o exemplo que eu costumo dar é assim, ó. Se você for uma torneirinha que pinga, você tá pingando para os outros. Lá de cima para você também só vai pingar. Mesmo tantinho que você pinga, é o que você vai receber. Se você fechar a torneira, fechou também.
E se você for um cano que jorra para os outros, você vai receber também lá de cima, ó, vai jorrar na sua cabeça. Então a gente precisa aprender a derramar, a transbordar. E olha para vocês verem, a Rosana falou para vocês, ela nunca fez isso aqui, ó, primeira vez. Tá aqui, ó, linda, maravilhosa, mostrando o rosto e falando, gente, acorda, tem coisas que podem ajudar a gente. Então, bora aprender a transbordar na vida dos outros, né? A gente precisa aprender a abrir essas torneiras aí e transbordar. E, Rosana, gratidão, 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 assim, infinito por tudo. Por ser uma das primeiras loucas que acreditaram na louca da Viviane. Uma das primeiras loucas que falou, ensina a gente a fazer esse negócio aí, que o desafio transformação nasceu assim, né? Ensina a gente a fazer esse negócio. Assim. Vou ensinar vocês. E assim. Falou, vai um passo a passo, vem. Tem mais coisas. Então, põe essas coisas para a gente ver como é que funciona isso. E realmente falando, e são cursos assim tão estruturados, tão gostosos de ver, sabe? A gente vai pegando jeito, vai até assim, eu brinco assim, primeiro silenciamento são 7 minutos. Aí você fica assim. Você começa às 10 horas da manhã, já da meia-noite, 7 minutos não passa, porque não acontece, é desespero de causa. Agora, se bobear, eu fico uma hora e tanto, falando, tem que pôr relógio para despertar, falar mais 5 minutinhos, vai, deixa só mais 5 minutinhos, deixa eu ficar mais um pouquinho. As ideias vêm, as ideias fluem, sabe? E falando de diferente, o pessoal fala, ai, meditar é aquela coisa chata, você fica sem nada na cabeça. O dia que essa pessoa consegue, nossa, eu não consegui nunca até hoje. Fica um monte de coisa que vem e vai. Porque tem coisas que tem que vir. Você acha que aquilo não veio do nada. Ai, por que eu estou pensando isso? Falar, depois tudo se encaixa. Tem horas que realmente você fica lá na sua cabeça um turbilhão. Tem hora que você fica, viaja. Tanto que tem alguns exercícios da Viviane, né? Tem empoderamento. Eu nunca consigo ouvir ele inteiro, conscientemente. Eu não sei. Porque ele entra no inconsciente e eu vou ouvindo. Mas tanto que a hora que eu sei todas as frases, seguindo, igual música, a gente canta junto. Mas eu não sei todo ele. Daqui a pouco eu estou assim, o meu consciente vai lá fazendo, e o inconsciente absorvendo. Então existe, eu falando, então você está na meditação consciente com o inconsciente, lá brigando, e assim, eu estou sentada aqui, gente, dá para você decidir, vocês dois aí? É muito bom isso. São situações, sabe, você vê de repente, né, e de repente eu começo com a Viviane, nossa, eu estou vendo umas cores, falou, são chakras, eu falo, nossa, eu falei, dor aqui, são a descalcificação, tudo tem uma explicação física para aquilo que você acontece, aí você começa a unir aquilo que eu ouvi, né, há pouco tempo atrás, né, alguém já disse, mas eu só ouvi, né, presta atenção, que nós não somos um corpo com espírito, nós somos um espírito que tem um corpo. E a gente acha que o corpo é o máximo, é tudo que a gente tem na vida. Aí você começa a abandonar o seu corpo e pôr o seu espírito, nossa, aí que ele pega mesmo o seu corpo e sustenta, porque você aí você consegue sentir tudo. Então é muito bom. E quem puder fazer, faça todos os cursos. Não parem de aprender, porque é fundamental para a gente. Quando a gente começa nessa linha, né, vai indo, a gente começa a ser é que eu falei, você começa, tem coisas que você não aprendeu na época, você não consegue ter, mas conforme vai passando a Viviane conseguiu uma didática bem beabá para a gente poder se lançar, para a gente comer altos voos, para compreender alguma coisa. Então você vê alguma coisa acontecendo longe e fala, não é que agora eu sei como é que funciona isso? Ou eu já passei por isso, eu não vou passar por isso de novo. Então é muito gratificante, sim. A Rosana, ela ela concluiu agora o avançado, né? Que é o pilar 4, é o último pilar, que é o pilar da sexualidade. Então, assim, a Rosana entende que realmente, né, Rosana, não tem como, eu vou pincelar os 4 pilares para vocês, mas é um mergulho e depende do seu processo. Então, não tem como você mergulhar no transformação avançada agora. Você precisa começar. Você precisa passar pelo arte de dialogar, pelas 7 leis do perdão, pela transformação, né? Que é o princípios do eu, para depois você mergulhar na sexualidade. Porque realmente... E, gente, não falo, é o que eu falo para vocês. Eu não tô falando de cursos motivacional, vamos fazer um cursinho motivacional. Eu tô falando de transformação de vida mesmo. Então, assim, é trabalho a nível inconsciente, é o que a Rosana tá falando aí. Então, tem várias ferramentas, várias reprogramações, vários exercícios profundos que o objetivo é fazer você mergulhar mais fundo lá na sua mente. Então, realmente é um processo. Você tem que começar. E o Instagram quer que a gente pare. Ah, não. Rosana, despede aí. Gratidão, gratidão. Beijo para todas. Despede aí. Amei.
Adorei. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais com a Verônica. Gente, foi maravilhoso, amei, bom demais. Deixa comentário, tira print